Primavera chegou e você sabe que vem junto com ela, o Pios. Eu sou Isabela Gimenez e eu estou aqui junto com o Victor Belmonte. Boa tarde, Isa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, então hoje nós queremos jogar uma luz sobre o maior evento deste ano e provavelmente um dos maiores da curta história democrática brasileira, as eleições de 2022. Exatamente, Isa. O ano nem começou e a gente só comenta este fato. E eu queria trazer uma questão importante aqui, um comparativo histórico interessante, e lembrar de uma frase. Nós queremos Getúlio. Era um slogan histórico, né, da campanha de Getúlio Vargas, principalmente não ficou conhecido como queremismo. A população aclamando Getúlio Vargas para presidente. Foi uma mobilização, né, que defendia exatamente isso, né, quando Getúlio acabou sendo tirado do cargo em 1955. O lendário e famoso político acabou retornando ao poder posteriormente, em 1950, nos braços do povo, após ser eleito numa eleição em que teve mais de 48% dos votos. E a questão é, em 2022, o que vai querer o eleitorado brasileiro, Isa? E será que ele vai querer mais 4 anos de Jair Bolsonaro? Bom, acho que não é tão simples e a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Nesse caso, o atual chefe do executivo brasileiro entra o ano eleitoral com a maior taxa de reprovação de um presidente buscando reeleição desde a redemocratização de 1984, com uma taxa de 57% segundo a última pesquisa nacional Poder Data. E assim, por outro lado, todos os ex-presidentes em ano de reeleição melhoram seus níveis, né, de popularidade e sempre tiveram êxito nas urnas. A gente tem vários exemplos, Dilma Rousseff, Lula, o FHC. Então, para o Bolsonaro vai ser preciso uma virada histórica de aprovação popular, uma vez que está tão distinto dos outros cenários, né? E a janela para tal recuperação passa necessariamente pela melhora da economia. Hoje em dia, falar de economia é realmente falar de eleição. É a pauta que mais está em voga. E o Bolsonaro tem 2 peças fundamentais nesse quesito: o setor de serviços e o agronegócio. E aqui a gente vai tentar se manter restrito ao agro. Bom, apesar de segmentos relevantes do setor declararem apoio ao presidente Jair Bolsonaro, já há gestos de produtores ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista sempre teve uma boa relação com empreendedores do campo. Então, os sinais de aproximação também partem de outros postulantes, como Sérgio Moro. Bom, o Sérgio Moro tem sido bem interessado, né, em garantir as políticas favoráveis aos empresários. Não só o Moro também, todos os políticos que estão na corrida presidencial, eles procuraram nos últimos meses encaminhar demandas para esse setor. E uma das principais pautas é a expansão do crédito para alavancar as exportações e o desenvolvimento da cadeia de pequenos e médios produtores no geral. Desde o ano passado, o Bolsonaro vem reforçando esses laços com o setor por meio de políticas instituídas por bancos públicos, por Caixa, Banco do Brasil, etc. Por exemplo, em julho, a Caixa Econômica, presidida lá pelo Pedro Guimarães, prometeu abrir 100 agências exclusivas para o agro. A ideia é focar no crédito para agricultores familiares, financiar projetos de irrigação, construção de silos, armazéns, além de aquisição de máquinas e outros tipos de investimento. Já o Banco do Brasil, que no início do governo chegou a ser alvo de estudos para a privatização, também retomou o protagonismo ao estreitar as relações com grandes produtores. Com a anuência de Bolsonaro, o presidente da instituição, Fausto Ribeiro, passou a focar em políticas para o campo. A carteira do Banco do Brasil para o setor cresceu 21,6% em 2021, para 222,5 bilhões de reais até setembro. No início do mandato de Bolsonaro, o Banco do Brasil chegou a tentar uma diversificação, mas o agro voltou a ser prioridade. Na semana passada, o Lula iniciou um diálogo com grandes empresários do agro. Fez uma reunião em São Paulo e o pré-candidato ouviu as queixas de produtores sobre a relação do Brasil com a China especificamente e sinalizou também a abertura para resolver os problemas enfrentados no campo. Até o momento, os nomes dos empresários são mantidos em sigilo para evitar qualquer retaliação de ruralistas ou até mesmo do próprio governo federal. Fontes revelam também que produtores de algodão e integrantes da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, estiveram presentes. Na conversa com Lula, os grandes produtores reclamaram da política externa hostil ao país asiático, maior importador de grãos e proteína animal.
e também da política ambiental liderada por presidente Jair Bolsonaro. Entendem que as ações do governo prejudicam o desempenho das exportações. Em um possível retorno ao Palácio do Planalto, o Lula considera importante ter um bom diálogo com os representantes da principal atividade econômica do país. Segundo os interlocutores, há e já houve uma sinalização de aproximação com o ex-governador do Mato Grosso e grande produtor de soja, o Barro Maggi. Bom, na terceira via, também temos um movimento parecido. Durante a semana, em entrevista ao Flow Podcast, o ex-juiz Sérgio Moro defendeu a interlocução com o setor e o alinhamento de políticas para ele, inclusive com a defesa do meio ambiente. Bom, diz Sérgio Moro, a gente tem visto a economia no Brasil com dificuldades de crescimento, mas a agropecuária crescendo continuamente e até sustentando uma balança comercial positiva para o Brasil em matéria de exportação. Então, essa atividade tem que ser valorizada e é possível sim você ter uma rica produção agropecuária, tanto do pequeno para o grande agricultor, com a preservação do meio ambiente. Isso é fundamental, na verdade. Foi assim o que disse Sérgio Moro. Em 1950, a campanha eleitoral de Getúlio Vargas pedia para os eleitores botarem o retrato do velho outra vez. Mas já agora, em 2022, a escolha será entre manter o retrato atual, botar o retrato do Lula outra vez ou aparecer com um novo retrato. Bom, Isa, seja qual for a foto que vai estar na parede, o retrato do Brasil que vai às urnas carece de emprego, carece de renda, carece de estabilidade e não será uma eleição de mitos, de mártires ou de super-heróis, talvez como foi aquela vista em 1950 quando nós estávamos falando de Getúlio Vargas. Esses ficaram no passado, a ser superado na cabeça dos eleitores e também nos seus corações. E tenho certeza que não teremos um vitorioso nos braços do povo. É uma coisa muito difícil tendo em vista o passado desses candidatos que estão presentes, principalmente falando dos dois mais polarizados, mas também com mais chances de vencer, Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, essa não foi nossa visão e um pouquinho do Pius. Isa, obrigado pelo convite. Imagina, agradeço a sua participação e assim a gente finaliza então o AgroPius dessa semana. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau.